Olá, começa agora mais um parlatório aqui na TV Pai Eterno. Você sabe controlar as suas emoções? Tem uma rotina estressante a ponto de perder o controle para realizar as atividades programadas? Pois bem, se a sua mente não estiver em uma situação de equilíbrio, o seu corpo como um todo será prejudicado. Só que é possível mudar esse cenário. Quer saber como? Então não saia da sintonia e vem comigo. Por um mundo onde o emocional conviva de forma pacífica com o físico, onde o estresse e a ansiedade não sejam capazes de fazer de nós, seres humanos, máquinas sem nenhum controle. Por uma sociedade que consiga realizar tarefas distintas sem se esquecer da saúde mental. E assim, construir pessoas protagonistas nas mais variadas áreas sociais. Para conversar sobre a necessidade de ter um autocontrole das emoções para viver melhor e, com isso, reduzir o estresse e a ansiedade, eu vou conversar agora com Juliano Milan, que é especialista em saúde mental e gestão de estresse. Juliano Milan atua como consultor de alta performance de executivos, empresários e atletas de alto rendimento. Acumula casos de sucesso no esporte, como Bernardinho, o vitorioso técnico com a seleção brasileira de vôlei masculino, Bruninho, também da mesma modalidade, o nadador Thiago Pereira, além de nomes ligados ao mundo corporativo. Utiliza uma técnica individualizada com os clientes, baseada num trabalho aprofundado de gestão de estresse e positivação da mente, possibilitando uma melhor capacidade de raciocínio, memorização e coordenação motora. Tudo com métodos cientificamente comprovados. Juliano Milan, seja bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, prazer estar com vocês. Prazer é nosso em ter você exatamente para tratar de um tema tão importante no mundo atual, né? Pois é, né? Um país pós-pandemia, um mundo pós-pandemia. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e um dos mais depressivos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então já temos um problema instalado, né? Pois é. Agora, por que o Brasil é tão ansioso assim, na sua opinião? Acredito, não sei te explicar muito, porque assim, existem outros países com uma diferença social muito grande, desemprego, instabilidade política, instabilidade econômica, segurança, violência, são todos fatores que adicionam muito ao estresse, né? Pois é, e agora eu queria saber de você, vamos começar tudo isso, né? Uma pessoa como eu, por exemplo, ou qualquer outro cidadão que quer realmente ter esse autocontrole, ter esse trabalho de realmente diminuir estresse, ansiedade, como é que se faz? Qual é o início para tudo isso? Primeiro, a gente está numa fase de educação, né? De falar sobre o tema, a gente está nesse momento. Por isso a participação em programas de televisão, rádio, jornal, porque eu acredito que a gente está no momento na humanidade, não só no Brasil, da gente falar sobre o tema, né? O nosso cérebro, ele vem de uma origem de milhares de anos, né? O nosso cérebro, como a gente o conhece, cérebro humano, tem 200 mil anos de tempo na Terra, de presença, vamos dizer assim, né? E nos últimos 20, 30 mil, um cérebro ainda mais otimizado, né? Então é um cérebro focado em sobrevivência na natureza, no mato, em sobrevivência, em lutar, em caçar. Então, assim, é um cérebro feito para isso. Então, ele está acostumado a ser um cérebro focado em sobrevivência constantemente. Os cientistas mostram, o Srinivas Pillai, que é um cientista PhD de Harvard, um psiquiatra, ele mostra que nosso cérebro tem o foco de manter a gente vivo a qualquer custo. E ele é uma máquina especializada em escanear medos e ameaças o tempo todo. No mundo moderno, a gente quer outras coisas desse cérebro, que não é caçar, ou fugir, ou lutar, ou fingir paralisia para que um bicho não pegue a gente. A gente está no mundo moderno que a gente tem outras funções. Então esse cérebro ainda está num setup antigo, então é normal, todos nós nos sentimos estressados e ansiosos por ser um mecanismo de sobrevivência mesmo. Então não tem nada de errado com a gente, é só para isso que foi feito o cérebro, né? A gente pode dizer que o cérebro está treinado exatamente para se defender sem se preocupar com o estresse? Eu acho que ele cria estresse para se defender, vamos dizer assim. Você imagina que
Um terço do seu cérebro é o cérebro consciente, 2/3 dele é o cérebro inconsciente. O nosso cérebro inconsciente, ele escaneia ameaças o tempo todo, mesmo enquanto você dorme. Se eu queimar um papel no seu quarto e você sentir o cheiro de queimado, você pula da cama. Se eu bater palma, você acorda, se eu gritar. Então mostra que você tem uma parte do seu cérebro que não descansa. Está escaneando o ambiente, buscando ameaças o tempo todo. Por isso que a gente é, por uma espécie muito assustada, né? É uma espécie muito estressada por natureza. Agora a questão é, isso a gente não vai mudar, esse estresse, essa ansiedade. Mas como a gente faz a gestão disso? Como a gente resfria esse cérebro, que é o segredo. Qual é esse segredo, então? São técnicas e ferramentas para você resfriar esse cérebro que vive em constante sobrevivência. E aí existem algumas técnicas, ferramentas que se usam, né? A oração é uma ferramenta muito boa para resfriamento do cérebro. Quando a oração ela tem um foco positivo, ela é uma oração que gera o resfriamento do cérebro. A meditação é uma técnica também que reduz bastante essa ansiedade do nosso cérebro. Contato com a natureza, ouvir músicas tranquilas, tudo isso vai resfriando o nosso cérebro e acalmando o nosso cérebro. Juliana, eu queria falar com você sobre o Bernardinho. Quando a gente assiste jogos de vôlei, a gente percebe que ele é uma máquina, né? Ele está sempre motivado, está sempre gesticulando, conversando, gritando. Até passa para a ideia para a gente que ele está estressado, aquela coisa toda. Como é que é o Bernardinho nisso? Não, o Bernardinho, ele é estressado. Assim, a família, o Bruninho também fala, é uma família mais estressada, né? Mas o Bernardo é muito calmo na hora de tomar as decisões dele, de fazer as escolhas. Eu trabalhei com o Bernardo durante uns meses nessa minha parte de consultoria individual, mas agora, mais recentemente, inclusive trabalhei com o time Sesc Flamengo dele, que ele me convidou. Com o Bruninho, eu trabalho desde 2012. Então eu posso falar melhor sobre o Bruno, porque eu trabalho de mais de 10 anos com o Bruninho. Com o Bernardo, eu trabalhei numa época específica, que foi o período ali de separação dele da Fernanda, que a gente entrou com uma demanda, mas também trabalho, assim, indiretamente com ele em 2016, ali, com os atletas de vôlei que eu trabalhei, onde a gente trouxe a medalha de ouro. Mas o Bernardo, ele é estressado, como vocês veem mesmo. Assim, no jogo, ele é o que ele é. Mas nos bastidores, nos momentos de decisão, de treinos, ele é bem tranquilo. E esse Bernardo mais tranquilo, as pessoas não conhecem, né? Porque não acompanham os treinamentos da seleção. Podemos falar, então, do Bruninho? Vamos lá. Vamos lá. Bom, nós estamos falando de um campeão, né? Uma pessoa vencedora, motivada, que fez parte de uma seleção, né? E faz de uma seleção extremamente vitoriosa. Como é que você trabalha a cabeça dessa pessoa para o tempo inteiro ela estar motivada e concentrada? Eu digo que o maior vilão de performance para esse cérebro humano é o estresse e a ansiedade. O estresse e a ansiedade, eles são saudáveis até um certo ponto. Se fosse uma curva de performance, se você passa um pouco mais, ele começa a descer. Então não é à toa, por exemplo, que você vê atletas brilhantes que em campeonatos, às vezes nacionais ou campeonatos de menos expressão, eles vão super bem, fazem provas maravilhosas. E a mesma prova, quando você coloca esse atleta, mas numa Olimpíada, ele praticamente não consegue operar, entregar o máximo a performance. Isso nos mostra que o estresse e a ansiedade, quando não bem geridos, eles são um grande vilão de performance. E não é só para aquele atleta, é para o cérebro. Então, eu também tenho um cérebro, não sou atleta, mas quando eu fico nervoso, vou dar uma palestra, eu não vou render bem. Se eu sou um apresentador de televisão e estou nervoso por algum motivo, eu também não consigo render bem. Em todas as áreas da nossa vida, o performar, se você não levar em consideração essa equação, essa variável estresse e ansiedade, e você achar que não vai ter, provas e concursos, você sabe do conhecimento, mas você não consegue performar na prova. Porque estresse e ansiedade mal geridos ou não geridos, eles atrapalham completamente a performance. E como gerir, então, o estresse e a ansiedade? Entendendo como o seu cérebro funciona, sabendo que você precisa se focar nisso, que não cai do céu, que você vai precisar trabalhar. Da mesma forma que você não trabalha uma dieta, não trabalha ter um corpo saudável, através de exercícios físicos, a mesma coisa com o cérebro. Pensa que, por natureza, esse cérebro é negativado, ele é ansioso, como eu acabei de explicar, e estressado. Então, cabe a você levá-lo na direção para acalmá-lo. Então, uma musicalização do seu ambiente,
escutar exercícios de meditação guiada, oração, se você tem uma religião ali, pratica a sua religião, separar um momento do dia para você orar, fazer suas orações, rezar, é importante isso. Psicoterapia, para que você consiga entender seus traumas, analise seu passado, também é muito importante, porque todos nós temos os nossos traumas e problemas da nossa infância, da nossa vida ali da adolescência, vida adulta, né? Quem não tem, então a psicoterapia ajuda bastante nesse sentido também. Aí nós estamos falando de atletas de alto rendimento, né? Mas vamos trazer para cá, para o dia a dia dos nossos seres humanos, de nós brasileiros. Você diria que então seria interessante que a pessoa planejasse tarefa por tarefa durante todo o dia e começasse a executar? Seria isso? Eu acho que de incluir na rotina esses cuidados, né? Eu passo alguns exercícios para os meus clientes em palestra. Respirar fundo 3 vezes por hora. A gente respira muito superficial, então o pulmão não alonga. Tentar respirar o máximo que seu pulmão conseguir, 3 vezes por hora. A gente não está recomendado beber líquido o dia todo? Respirar fundo 3 vezes por hora. Música, musicalizar o seu ambiente. Eu tive dificuldade de achar músicas agradáveis sem voz, né? Músicas só instrumentais. Para estudar, trabalhar, dormir, então eu criei 2 álbuns, eu produzi 2 álbuns, estão disponíveis aí em plataformas do Spotify, Deezer, para todo mundo, iTunes, onde você consegue achar as músicas para você escutar durante o dia. Então eu indico para as pessoas: está trabalhando? Põe uma música. Está estudando? Põe uma música. Está em casa cozinhando? Põe uma música. A musicalização, ela acalma muito o nosso cérebro. Contato com a natureza, momento de lazer. Se você tiver condições, uma psicoterapia. Se não tiver condições, lembrando que as faculdades de psicologia oferecem serviço gratuito de atendimento à população, além do SUS. Então as pessoas podem buscar nesses 2 lugares caso não tenham condições de pagar um terapeuta. Juliana, nós vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa. Daqui a pouquinho a gente vai retomar, porque nós vamos falar muito mais, vamos aprofundar sobre esse assunto, tá bom? Olha, daqui a pouco, então, você vai conhecer alguns nomes, outros de peso que são acompanhados pelo Juliano e que já deram muitas alegrias ao Brasil. É um instante só. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu estou de volta com o Parlatório e a conversa hoje é com Juliano Milan, especialista em saúde mental. Ele está nos ajudando a como controlar a ansiedade, o estresse e alcançar sucesso por meio da concentração e também do equilíbrio emocional. E um dos casos ilustres de sucesso é o multicampeão Bernardinho, que a gente falou agora há pouco, também treinador da Seleção Brasileira de Vôlei Masculino, conquistando muitos títulos, né? Bernardinho é muito competitivo, explosivo. Agora eu quero voltar, nós falamos do Bernardinho, nós falamos também do Bruno, e eu quero ir para a natação. Você trabalhou também com um atleta de alta performance na natação, o nadador Thiago Pereira, não foi isso? Foi. Em 2012 eu fui chamado pelo então empresário dele, que era o Xuxa, Fernando Scherer. É muito comum isso no esporte, né? Um atleta guiar o outro que está chegando. Então o Xuxa estava na geração posterior, ajudando o Thiago. O Xuxa me conhecia, me trouxe para trabalhar com o Thiago Pereira alguns meses antes de ele entrar em Londres. E o Thiago, para quem não conhece, o Thiago Pereira, nadador, ele trouxe a medalha de prata no 400 medley em Londres. Ele bateu o Phelps ficou em 4º lugar nesse dia, nessa prova. Então, pra gente foi uma grande conquista no Brasil, né? Um nadador trazer uma medalha. E era o sonho dele, não só trazer medalha, mas fazer um tempo melhor que o Phelps, e ele conseguiu as 2 coisas. Competir com o Phelps, o que, para quem não conhece, o Phelps é um dos maiores acumuladores de medalha da história, um atleta, né, sozinho, trazer tantas medalhas. Ele, então, competir com o Phelps é praticamente ficar a prata vira ouro, o 2º lugar vira 1º. E não tinha só o Phelps nessa prova, tinha o Ryan, tinha outros atletas muito de renome, muito fortes.
e o Thiago conseguiu trazer a prata para o Brasil. Eu trabalhei com ele justamente nessa gestão desse estresse e ansiedade, para que o estresse e ansiedade não comesse desempenho, que ele conseguisse entregar o máximo que ele é capaz de entregar. Ele conseguiu entregar o máximo dele trouxe uma medalha de prata para o Brasil. Juliano, claro que isso faz parte de um processo de crescimento, de treinamento, mas é aquela história, quando chega próximo daquele momento da competição, você enfrentar o Michael Phelps, não é brincadeira, até na minha opinião, um dos maiores de todos os tempos, né? Como é que você faz para passar para a pessoa naquele momento, assim, principalmente nas 24 horas que antecedem, né, aquele momento tão importante da vida? O que a gente faz, geralmente, eu crio com eles uma rotina, que acompanha uma rotina mental que acompanha a rotina física. Então, todos os nadadores, atletas têm seu ritual. Por exemplo, o Bruno, ele costuma dormir antes de um campeonato. Agora, daqui a pouco já vou entrar em sessão com o Bruno. É assim, o que acontece? Você tem um momento ali onde você tem uma rotina. Então, para o Thiago Pereira, ele tinha a rotina de arrumar a bolsa dele, ele tinha a rotininha dele ali até chegar no momento da prova. E aí eu criava com eles rotinas mentais, o que você pensar enquanto você faz isso, exercícios de contagem de respiração, exercícios de meditação guiada que eu deixava com eles, para eles escutarem. Então, a gente tinha toda uma preparação e um acompanhamento do que focar a mente deles durante aquele dia. Então, é um trabalho muito mais anterior à prova, e obviamente na prova também, mas é um trabalho no dia a dia. Não tem como a gente oferecer gestão emocional em momentos críticos se a gente não tiver trabalhado essa gestão emocional no dia a dia. O que importa é o que você faz a todo momento. E é isso que vai te garantir, quando as coisas apertarem, de você ter equilíbrio para aguentá-las. Juliano, você me chamou a atenção num ponto. Por exemplo, o Bruno, você falou que ele dorme antes das partidas, mais ou menos. E também... à tarde. Não só ele, a maioria dos atletas tem aquela soneca à tarde. Poucos não fazem. Pois é, o Thiago já vai arrumar a bolsa, aquela coisa toda. Então isso é individual, eu escolho uma forma de me concentrar antes, eu crio isso e a partir disso aí vira uma prática. E seria mais ou menos assim? E ao mesmo tempo, como eu te falei, não é uma coisa pontual. Não é só importante aquilo que você faz no dia da Olimpíada da sua prova. É o que você fez todos os dias anteriores ao dia da Olimpíada. O que você falar para alguém, foca só no agora, no ponto a ponto, deixa para trás o que você acertou, errou, foca só no agora, que a excelência vem de você focar toda a sua mente no momento presente, só que você só consegue fazer isso se você tiver treinado essa mente no dia a dia. Eu queria até voltar aqui para nós, seres humanos comuns, vamos dizer assim. Por exemplo, a academia, né, que é uma das coisas muito importantes, o exercício físico, para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Por exemplo, quando a academia tem aquelas pessoas que chegam, faz 1 mês, 2 meses, depois elas somem. Não é? Por que isso acontece e muita gente não consegue dar sequência, por exemplo, a um treinamento físico? A gente não consegue dar sequência a muita coisa nessa vida, né? A gente não consegue dar sequência a relações, a gente não consegue dar sequência a muita coisa. É ser humano. Nós somos limitados na nossa essência, né? A gente não consegue fazer tudo o tempo todo, tá tudo bem. É uma questão de prioridades. Trabalhar essa força de vontade, disciplina, como diz o Bernardo, disciplina é muito importante, né? Saber dizer não a si mesmo, saber dizer não a alguma tentação. Isso é um exercício também, né, de foco e concentração. E é normal a gente dar uma escorregada de vez em quando e depois retomar. Acho que não é importante tantas vezes quantas vezes você escorrega, mas é a velocidade que você se retoma nos seus hábitos, né, que é importante. Nós estamos falando de pessoas com quem você trabalha, mas e você? Como é que foi o início? Como é que você decidiu trabalhar isso na sua cabeça para repassar isso para as outras pessoas? Eu via, na minha época da faculdade, eu sentia as pessoas muito estressadas e ansiosas, e meus professores também, meus parceiros no trabalho. Eu falei, olha, vou me especializar nisso, eu vou tentar buscar. Isso foi em 1998. E eu pensei, nossa, eu vou buscar formas de entender um pouco mais como ajudar o ser humano a vencer esse desgaste causado pelo estresse e pela ansiedade. E, coincidentemente, com a pandemia e tudo mais, a minha profissão virou uma profissão de ponta, muito necessária, né, vamos dizer assim. E uma das técnicas que mais se apresenta na medicina como mais eficaz para a gestão de estresse, assim como outras tantas, mas a mais importante hoje em dia, que causa mais resultados positivos, a ginástica cerebral, é a meditação, né? E a meditação, ela anda junto com quase oração, né? Então, tem um cientista chamado Andrew Newberg, que lançou um livro, Como Deus Pode Mudar a Sua Mente, onde ele estudou várias religiões
Então, um monge, uma religião budista, uma freira, uma religião católica, em momentos de oração, e ele chegou a lugares muito semelhantes, esses cérebros chegam a lugares muito semelhantes. Então, a oração profunda, ela se aproxima de um estado meditativo, e ela é muito benéfica para a saúde mental, emocional e física das pessoas. Ao mesmo tempo, o estresse, ele em excesso, ele adoece bastante o nosso corpo, desgasta bastante. Nosso corpo causa as doenças que mais matam no mundo, né? São as doenças circulatórias diretamente ligadas ao estresse, que são os AVCs e ataques cardíacos, né? As doenças coronárias, elas são as doenças que mais matam e coincidentemente ligadas ao estresse e à ansiedade. Se a gente avaliar hoje o momento brasileiro, nós passamos por uma pandemia terrível, né? Muitas pessoas morrendo, a gente sofrendo, ficando isolado. E foi bem difícil. Foi bem difícil. E logo depois a gente entra no momento que, aliás, cada vez pior, né? Que a gente não larga o telefone celular, né? A gente interrompe uma conversa para ver uma mensagem. Às vezes você vai para o quarto e antes de dormir o tempo inteiro com o telefone celular. Que recado você daria para essas pessoas? A organização, né? Não dá pra gente ficar vítima desse celular o tempo todo, né? Você separar, como eu falei, um momento para você meditar, um momento para você ler um livro, para você conversar com as pessoas, momentos de lazer, escutar uma música, tudo isso vai ajudar bastante, né, você no dia a dia. Isso. E com relação à pandemia, como a gente tirar aquele estresse, aquele, vamos dizer, aquele trauma de uma doença que matou tanta gente? A gente não tirou, né? Por isso que o Brasil está sendo o país mais ansioso do mundo. Nós estamos adoecidos, por isso que a gente precisa se cuidar. Cada um do seu jeito, pode ser desenvolvendo a sua fé, psicoterapia, meditação, mas que cada um tem que correr atrás desse prejuízo aí. Ele já está instalado. Tá. Juliana, eu sempre termino o programa com uma frase, uma reflexão, e eu peço para o nosso convidado sempre fazer um comentário. Eu deixo aqui uma mensagem do grande ídolo brasileiro, ex-piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Ele disse: se você quer ser bem-sucedido, precisa ter uma dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si. Eu queria que você comentasse esse texto. Concordo em absoluto, né? A gente só consegue fazer uma coisa bem feita quando a gente se dedica. Então não tem jeito... E também a gente não consegue se dedicar a tudo, né? Então a gente tem uma limitação. Mas escolher as suas batalhas, se dedicar a elas, eu acho essencial para que você tenha sucesso na sua vida. Juliana, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Parlatório. Um grande abraço. Até a próxima. Abraço. Obrigado, gente. Até mais. Olha, e para você que me acompanhou em mais um Parlatório, meu agradecimento especial e o desejo que essa seja a melhor semana da sua vida. Um abraço.